Olá, pessoal! Hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a jornada do usuário, né? Que em alguns lugares nós chamamos de guia de jornada do usuário, em outros de mapa de jornada do usuário. O grande ponto, né, é que essa jornada do usuário ela vai ser uma ferramenta visual para que a gente consiga entender o antes, o durante e o depois do relacionamento desse usuário com a ferramenta, com o sistema que você está projetando ou avaliando. E aí, nesse ponto, vai ser muito importante pensar com empatia. Eu vou mostrar daqui a pouquinho alguns exemplos, vou dar um Google no Diru para vocês verem que não tem modelo fixo. Mas observem, né, que independente do modelo que vai ser usado para mapear essa jornada do usuário, a gente vai precisar enxergar características desse usuário e dessa experiência dele, dessa relação dele com a ferramenta. Emoções, sentimentos, oportunidades, e tudo isso vai me ajudar bastante nesse projeto de software. Vou fixar aqui, ó, e vou pesquisar para vocês darem uma olhada. Mapa da jornada do usuário, certo? Pra gente dar uma olhada nas imagens, vocês vão ver vários templates diferentes, tá? Que todos eles... Ó, esse enfatiza bem o antes, o durante e o depois, né? Esse aqui eu gosto bastante, eu vou mostrar um pra vocês já preenchido, que vai bem nessa linha de preenchimento aqui, onde ele vai mapeando as oportunidades, os sentimentos, toda a experiência do nosso usuário, tá? Aqui é outro também que fica mais fácil de projetar visualmente. Não existe regra para a ferramenta, pode fazer no Figma, pode fazer no Canva, pode fazer em qualquer ferramenta de edição de imagem, tá? Porque não é um template pronto, como eu já falei. Só para vocês entenderem, ó, aqui esse passo a passo, né, são os marcos de relacionamento do teu usuário com a ferramenta. E aí, se vão ser 4, 5, 10 marcos, depende muito do teu projeto, das funcionalidades que você vai explorar, certo? Então, um exercício interessante para vocês enxergarem bem essas diferenças, essas características, é só vocês darem uma fuçada aqui em vários templates, que aí vocês vão acabar entendendo o que vai conter em cada um deles. Eu vou explorar aqui, primeiro, a tarefa, para vocês entenderem bem o objetivo dessa jornada do usuário, e depois eu apresento para vocês rapidinho um exemplo, para que o vídeo não fique tão longo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro eu vou explicar aqui o passo a passo. Esse material que eu vou estar sempre dando uma olhada aqui já está disponível para vocês nas atividades do material da plataforma, tá? E aí eu estabeleci passos para facilitar esse mapeamento que vocês vão construir. Aí lembrando, né, para cada projeto o mapeamento vai ser diferente, porque depende das funções que você vai explorar, tá bom? O primeiro passo para você construir a jornada do usuário é entender para quem você está projetando. Isso vai ajudar bastante para você conseguir ser o mais prático possível, e também essa questão de você pensar com empatia, né, que eu já levantei como sendo um aspecto bem importante para construir o projeto de experiência do usuário. Por isso, antes da jornada do usuário, vocês já fizeram o mapa de empatia. E aí, os resultados do mapa de empatia vão ser muito importantes para a construção dessa nova tarefa que é a jornada do usuário. O segundo passo é definir as etapas da jornada. E esse é o ponto onde vai ser bem particular de cada projeto. Se você for pensar em fazer um pedido através de um e-commerce, cada marco daquelas funções de pesquisar o produto, adicionar no carrinho, fechar a compra, cada ponto desse vai ser uma etapa da jornada do usuário, ou seja, uma etapa em que esse usuário vai estar se relacionando com o teu sistema. Então, esse é o segundo marco. Para o projeto que você está trabalhando, defina quais são essas etapas. E aí, a gente vai tentar entender o que é que o usuário busca em cada uma dessas etapas. Qual é o objetivo, qual é o motivo do meu usuário em cada uma dessas etapas, certo? Terceiro passo, definir as ações do usuário. Ou seja, as suas interações. Eu falei no começo, né, que a jornada do usuário é muito importante para a gente organizar, planejar o antes da utilização, o durante e o após.
Então, eu preciso mapear aqui as ações do meu usuário dentro desses aspectos para cada um dos passos que eu pensei anteriormente dentro da minha jornada. Então, do mesmo jeito, para colocar um produto no carrinho, primeiro eu vou procurar o produto, vou ler a descrição, eu posso ver comentários, eu posso ver as avaliações, né? Então, quais são as ações dos usuários envolvidas naquela tarefa, adicionar um produto no carrinho, certo? E aí, nessas ações, gente, você conseguir compreender cada ponto de relacionamento em um contexto mais amplo dessa utilização do teu usuário na ferramenta. Quando você consegue compreender isso bem, você vai conseguir otimizar cada etapa da jornada e assim projetar experiências melhores, né? Antecipando necessidades, observando oportunidades, se aproveitando dessas oportunidades, inibindo ou pelo menos mitigando frustrações do nosso usuário. Então, o principal ponto, né, de cada um desses passos, em cada um desses aspectos, é a gente conseguir identificar como melhorar em cada uma dessas etapas a experiência do meu usuário. E aí, finalizando a descrição da tarefa em si, é importante você conseguir identificar os pontos de atrito que podem se tornar oportunidades de melhoria dessa jornada. Mercadologicamente falando, né, esse é um ponto muito importante onde eu consigo, inclusive, potencializar algum negócio, alguma relação de negócio. Então, quando o cliente está lá no carrinho do meu e-commerce, verificando se quer aquele produto ou não, quando eu forneço para ele a oportunidade de fazer uma compra combinada, né, de ter algum produto que vai facilitar a experiência dele com o produto anterior, ou que vai complementar aquela leitura, ali eu estou utilizando uma oportunidade dentro daquela experiência do meu usuário para também melhorar o meu negócio. Então, eu vou melhorar a experiência dele, porque vai facilitar essa compra, mas eu também vou aproveitar uma oportunidade de negócio. Então, depois de você entender, né, para quem você está projetando, os seus objetivos, o caminho que ele vai percorrer para atender esses objetivos, aí você pode dar um passo para trás e visualizar a experiência total, né, de maneira mais abrangente, analisando cada etapa da jornada e identificando quaisquer áreas que podem acontecer atritos, momentos de frustração ou de sentimentos negativos no teu usuário, ou observar espaços para melhorias, né, que chamamos de oportunidades. Eu vou mostrar agora um exemplo preenchido. Eu tenho até um exemplo que foi de um aluno que eu gostei bastante. Eu vou mostrar 2 exemplos, tá? Um acadêmico já perfeitinho, todo preenchido, e um de um aluno que eu recebi que é muito bom e dá para vocês terem essa visão também. Eu até já coloquei na plataforma como exemplo para vocês verem, certo? Ó, esse modelo foi recebido já de uma turma que desenvolveu a jornada do usuário. E, como eu já falei, o mapa da empatia é uma entrada muito importante dessa jornada, certo? Então, primeiro a gente identifica os atores, o objetivo desse ator e as expectativas dele dentro dessa utilização. Aqui são experiências, são respostas que nós temos muito importantes a partir do exercício do mapa da empatia que vocês já estão fazendo ou já fizeram, né? E aqui a gente organiza os estágios do mapa da empatia, que são os passos, pensamento, sentimento, experiência e oportunidade. Aqui em cima, né, é a parte mais mutável. Acessar feed, pesquisar, acessar perfil, estante, enfim. Porque esses são os pontos de contato do teu usuário com a tua ferramenta, né? Então, esses são os pontos de contato dessa ferramenta aqui, Bookplace, que os meus alunos projetaram. Veja que para cada etapa de contato foi pensado nos objetivos ou nos subpassos para isso. Então, criar uma postagem, visualizar a postagem, interagir com postagens, são objetivos ao acessar aquele feed. E o pensamento, né? O que é que o usuário pensa ao acessar esse feed? Então, ele pensa que vai conseguir acompanhar, que isso vai despertar o interesse de leitura dele, enfim. Sentimentos, né? Será que ele vai conseguir dicas de leitura? Incertezas sobre esse processo? Será que ele vai parar de procrastinar? Alegria, tristeza, frustração. Então, tudo que aponte, né, para sentimentos dele em relação a sentimentos positivos ou negativos vão ser direcionados aqui. A experiência, e aí a gente
fica bem pequenininho. Vou tentar dar um zoom aqui só para vocês verem essa experiência, ó. A experiência, ela é mapeada para os principais pontos de contato, né? E essa linha aqui é como se fosse os pontos positivos e os pontos negativos para a gente tentando observar. E aí, óbvio, né? Os dois são fundamentais, mas os pontos negativos são sempre pontos de oportunidade para que a gente já consiga melhorar. E aí, as oportunidades são mapeadas. Então, eu vou poder indicar postagens, vou possibilitar que o usuário encontre livros de seu interesse, vai prover interface para que ele possa interagir com outros usuários, enfim, né? Quais são as oportunidades em relação a isso? Vou mostrar outro exemplo, que é o modelo de jornada, né? Que esse já tem os passos bem desenhados, ó. Mas o processo é o mesmo, ó. Atores, a dor que a pessoa enfrenta, os ganhos, também são pontos que foram tirados do mapa da empatia, né? Para quem sempre tem a dúvida se esse pensamento e se esses sentimentos também podem ser retirados do mapa da empatia, e podem sim. Só que é importante a gente observar a categorização desses sentimentos em relação a cada um dos marcos que você, né, pré-estabeleceu. E eu reforço, né, fica repetitivo, mas é porque as dúvidas são sempre comuns nesse sentido. Tipo, Angélica, o que é pesquisa, o que é comparação, o que é método de compra? Esses são passos, são estágios para essa ferramenta em questão, tá? O seu projeto, né, aqui em cima, você vai substituir pesquisa por um ponto de contato dentro da sua interface, dentro do seu sistema, para o teu usuário. Comparação, você vai apagar e vai substituir. Angélica, aqui nós temos 7 arraias, né? Então, 7 pontos de contato. Pesquisa, comparação, compra, utilização, avaliação, recomendação ou nova compra. No meu, precisa ter 7? Não. Então, você vai ter 7, 9, 8, 5. Depende de você. Um ponto que é sempre importante a gente avaliar depois que a jornada está pronta é a dificuldade para que ele consiga fechar esses marcos. Então, se o processo de compra, por exemplo, exige muitos cliques ou muitos passos para que você consiga finalizar, é um ponto de avaliação na hora de fazer os protótipos. A gente precisa pensar em como melhorar a visibilidade das funções prioritárias. Então, se eu enxergo que a função prioritária é realizar compra, eu preciso facilitar. Um exemplo bem legal que eu sempre dou é o do Pix, né? O Pix é uma das ferramentas mais recentes de todos os internet bankings e mesmo assim é a que está mais acessível. Tipo, você abre o internet banking, ela tá lá já a um clique de distância, porque ganhou prioridade. Então, quanto mais importante for a tarefa, e a entenda por importante pelo nível de prioridade, o usuário utiliza mais aquela tarefa, então ela tem que ganhar destaque. Consequentemente, tem que estar a menos cliques de distância, certo? Pensamento, né? Qual o melhor tipo de brinquedo para ele? Vou buscar em sites de lojas de brinquedo. Preciso checar qual é o mais simples de ser utilizado. Devo comprar online ou em loja física? Será que eu escolhi o melhor método? Enfim, né? É o que a pessoa está pensando durante todo esse processo de comprar uma determinada coisa dentro de um e-commerce. Para esse exemplo, tá? O sentimento. Espera que goste, então ansiedade. Será que tem algo naquela loja que eu já fui uma vez? Então, dúvida. Quero um brinquedo que seja divertido e educativo. Não quero esperar muito, tá? Então, enfim, vamos mapear cada um desses pontos. E aí, experiência. Esse aqui ficou bem parecido com o exemplo que os meus alunos fizeram, mas eles colocaram os emojis para classificar como experiências boas e experiências ruins. E as oportunidades. Então, para cada marco desse tem algumas oportunidades especificadas, tá? Para o vídeo não ficar longo, eu não vou explanar todas as respostas aqui, mas vocês têm acesso já a esse material e a partir dele vocês conseguem ir projetando. E aí, óbvio, né? As dúvidas surgem quando você começar a fazer. É natural. Por isso, eu me coloco à disposição, né? Mandem as dúvidas nos nossos canais de comunicação. Comecem a fazer, porque aí sim vocês vão, de fato, ver se entenderam ou não entenderam. Não adianta só ficar lendo, só assistindo o vídeo. Vocês, de fato, vão desenvolver essa habilidade de construção, de projetar essa experiência
na vivência de projeto de vocês. E como já está lá no nosso roadmap, que já foi postado anteriormente, né? Após a construção dessa jornada, a gente vai reunir esses artefatos e vamos para uma entrevista com o nosso cliente. Então, eu já tinha predeterminado que todos os grupos precisam ter pelo menos uma persona envolvida dentro desse projeto. E aí, a partir disso, vocês vão apresentar o mapa de empatia e a jornada do usuário que vocês construíram e a gente vai validar isso com o nosso cliente. Para essa entrevista, né, mais uma vez eu posto o conteúdo depois, a gente vai conversando sobre isso. É um ponto também bem individual de cada projeto, então eu vou fazendo mentoria com as dúvidas que forem surgindo, mas já vão aquecendo aí a audiência de vocês, tá? O cliente, para que não corra o risco de vocês não conseguirem o contato com a persona, né? Com o nosso avatar, beleza? Qualquer dúvida, mais uma vez, reforço, estou à disposição. Não deixem para depois, os nossos canais de comunicação estão abertos. Fiquem à vontade e até a próxima.